Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí, né? Renata Fã, Chico, vou comentar um pouquinho aí sobre o Flamengo. Nesse vídeo vai falar aí sobre a escalação, né? Quem sabe a estreia de Juninho contra o Volta Redonda no sábado. Vai falar também sobre a possibilidade aí, né? De Atlético Mineiro tentando tirar Bruno Henrique do Flamengo, né? Então, tudo nesse vídeo. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Então sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos para os Estados Unidos. Bora. Lá continua Lucas Herrero com informações do Mercadão da Bola, mais especificamente o Mercadão do Galo. E aí, Herrero, tudo bem? O frio deu uma amenizada. Queremos saber se o Galo está quente na contratação de Bruno Henrique e também do Gregory. Tudo bem? Chega mais. E temos de informação sobre Bruno Henrique. O Flamengo não quer negociar o atleta de forma alguma, até porque o Bruno Henrique é titular do técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto já disse que não vai negociar nenhum titular, a não ser que venha uma proposta astronômica. O Bruno Henrique tem 34 anos e o Atlético tenta seduzir o atleta de que forma? Tempo de contrato. O tempo de contrato do Flamengo com o Bruno Henrique vai até o fim de 2026. E o Atlético oferece 3 anos de vínculo por uma renovação de mais uma temporada. Então, o Atlético oferecendo 4 anos de contrato para o Bruno Henrique para ver se o atleta quer vir jogar em Minas Gerais. Lembrando que o Bruno Henrique é de Belo Horizonte, ele é natural de Minas Gerais, e isso faria com que ele ficasse um pouco mais próximo da família, mas nesse momento a negociação é bem difícil, não é tratada como praticamente selada pelo Atlético Mineiro, como por exemplo a negociação pelo Coelho. Esse sim está praticamente certo, né? Só falta viajar para assinar o contrato. O Galo vai pagar mais de 30 milhões de reais para o Atlético Paranaense. E a outra contratação, pensando mais no meio de campo, é do meio-campista Gregory. O Botafogo comprou o jogador do futebol norte-americano por cerca de 13 milhões de reais. Para falar do Flamengo que venceu a primeira, estava com um time totalmente alternativo por conta da excursão nos Estados Unidos, mas no final de semana a promessa é de time titular. Por isso Letícia Marques está conosco, setorista do Flamengo lá no GE. Globo. Estava nos Estados Unidos também acompanhando de perto essa excursão do Flamengo e traz as novidades. Final de semana, Flamengo em Brasília com o time titular, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Taon. Na verdade, quem estava nos Estados Unidos acompanhando a excursão de perto era a Emanuele Ribeiro, Luiz. Eu estava por aqui acompanhando o Carioca, mas a excursão também da Manu por lá, que fez uma excelente cobertura. E exatamente, como você falou, né? O Flamengo venceu a primeira nessa semana no Campeonato Carioca. E aí agora, de fato, nesse momento, nessa quinta rodada contra o Volta Redonda em Brasília, que o Flamengo vai estrear o time principal, o elenco principal com o Felipe Luiz e todo mundo que estava na pré-temporada nos Estados Unidos. A estreia deles vai acontecer nesse sábado contra o Volta Redonda em partida lá em Brasília. E aí, já trazendo uma informação para vocês agorinha, o Flamengo divulgou os relacionados e tinha uma expectativa, para quem acompanhou lá no GE. Globo, de que talvez o Everton Cebolinha pudesse ser relacionado para essa partida, mas não foi o que aconteceu. A relação do Everton Cebolinha, né, para voltar aos gramados deve acontecer só na próxima rodada, na partida do Sampaio Corrêa no Maracanã, que vai ser a abertura do Maracanã nessa temporada de 2025. Mas lembrando que o Everton Cebolinha ele já está fora há 5 meses, teve uma lesão super grave no tornozelo, mas voltou a treinar com o grupo nessa semana. Então ele já está começando a fazer esse processo de transição, mas é um cara que precisa de um pouquinho de atenção, né, por conta do ritmo de jogo, a condição de jogo, mas como a gente falou, de fato, o Everton Cebolinha pode voltar a ser relacionado nessa partida contra o Sampaio Corrêa, para quem sabe estar à disposição do Flamengo também na Supercopa contra o Botafogo, que é no próximo final de semana, né, no dia 2 de fevereiro, em partida que vai acontecer lá em Belém. E aí, falando também de expectativa para esse time, o Flamengo tem conversas com o Danilo para ser um novo reforço, né? O Flamengo conversa com o Danilo para, quem sabe, assinar um contrato de 2 anos. Isso porque o Danilo resolveu voltar ao futebol brasileiro. A gente trouxe essas informações lá no GE. Globo. Danilo resolve voltar ao futebol brasileiro e tem o Flamengo como prioridade. Lembrando que ele também tem proposta do Santos, mas o Flamengo se tornou a prioridade do Danilo muito por conta do projeto que foi apresentado, né? Libertadores, o Super Mundial ainda nesse ano e as outras conversas que ele teve com o Felipe Luiz, já que o Felipe Luiz apontou ao Danilo que ele pode ser um grande líder desse elenco.
E aí agora Danilo e Flamengo vão de fato avançar um pouquinho conversando sobre o quesito financeiro, que pelo que a gente apurou não deve ser nenhum problema, Luiz. É isso, Lê. Daqui a pouco a Letícia volta para falar do estádio do Flamengo. Eu inverti todas as bolas aqui, mas a Letícia está acompanhando o Flamengo aqui no Brasil e vai acompanhar esse restante de Campeonato Carioca também. Já já mais Letícia Marques com novidades sobre o estádio do Flamengo. Seguinte, a gente sai do Rio de Janeiro. Mudando de assunto, não é só o Estrela Amadora e o Leixões que estão em débito com o Flamengo, tanto é que nesses dois casos o Flamengo já deu entrada na FIFA, e tem outro caso também que o Flamengo pode entrar na FIFA a qualquer momento, que envolve o Almeria da Espanha. Tem uma parcela vencida, pelo que eu apurei no lado do Flamengo. Procurei um dirigente do Almeria, que até o momento não me respondeu em relação a isso. E o Flamengo está cobrando uma parcela aí que gira em torno de 70 mil euros, mas é dinheiro. Muita gente vai falar assim, nossa, só 70 mil euros? É dinheiro, gente. Nesse momento, o que pingar ajuda demais. Não é só nesse momento, não. Em qualquer momento. Dinheiro é dinheiro. É referente a uma venda de um jogador, que é o Lázaro. Bom jogador, inclusive, gosto dele. Na verdade, galera, peço desculpa aí, porque me atualizaram aqui, Vene, perdão, atualizando aqui, 1.800.000 euros, já com multa e juros. Deixa eu perguntar, já entraram na FIFA? Ó, tudo ao vivo para vocês, eu não vou editar não, vai assim mesmo. Já entraram na FIFA? Show, beleza, então, é isso mesmo aí, tá devendo, está em processo de cobrança na FIFA, opa, ao vivo para vocês, hein, processo de cobrança na FIFA do Almeria, 1.800.000 euros, que o Almeria está devendo ao Flamengo, e o Flamengo já entrou na FIFA também, tá, informação ao vivaço, não vou nem editar, hein, ó, informação que eu recebi 9h14 da noite de quinta-feira. Esse vídeo vai ser publicado na manhã de sexta-feira. Informação para vocês aí em primeira mão mesmo, ao vivaço. Então fica aí. Mais um clube devendo ao Flamengo. Gente, 1.800.000 euros. Eu vou fazer a conta aqui. Vamos lá. A gente pode achar bobagem, mas é muito dinheiro, cara. Vamos lá. Fazendo uma conta rápida aqui. Quase 11 milhões de reais. É dinheiro a pampa que o Almeria está devendo ao Flamengo. Mudando de assunto, vamos falar de Vitão, um dos representantes do jogador. Está lá em Porto Alegre, chegou em Porto Alegre para conversar com o Internacional. A situação não está fácil, muito pelo contrário, é uma negociação extremamente difícil. O presidente do Inter é duro na queda, não quer fazer negócio, mas o empresário continua lá e o Flamengo aguarda uma definição em relação a isso. O jogador, quando a gente fala que o jogador para sair vai precisar forçar, forçar literalmente assim, no sentido, ó, não vou entrar em campo, o Vitão vai fazer isso? Eu duvido, gente, eu duvido. Ele tem um carinho enorme da torcida do Colorado, pelo contrário, é um jogador muito bem, não é nenhuma informação, é um jogador que a torcida gosta bastante lá no Internacional, então assim, não vejo como o Vitão chegar e falar, não vou entrar em campo, igual outros jogadores já fizeram. Na ocasião, a Arrascaeta fez isso no Cruzeiro, mas sabe por quê? Tinha muitos meses de salário atrasado, o Cruzeiro era uma bagunça. Nem sei se o Internacional está com salário atrasado no caso do Vitão, mas é informação isso, tá? Em relação a pessoas que trabalham com o Vitão. Gente, ele tem um carinho enorme pelo Clube Colorado. Ele entende que a proposta do Flamengo é boa, disse sim, tanto é que um dos empresários viajou para conversar com o Internacional, senão nem a esse ponto chegaria. Obviamente o Internacional fica chateado, procuraram o jogador primeiro, isso é errado, vamos à justiça, mas gente, isso acontece e muito no futebol. Então, enfim, trazendo uma atualização para vocês, nenhum avanço, digamos assim, mas um dos agentes do atleta está por lá, e vamos ver, ele é agenciado pela empresa do Juliano Bertolucci, que a gente sabe que tem uma ótima relação com o Flamengo também, independentemente da gestão. Antes ele era muito próximo ao Marcos Braz, mas obviamente agora ele deve ser muito próximo ao José Boto, que trabalhou anos no Benfica. O Juliano Bertolucci tem uma ótima relação no Benfica também. Então, pessoal, na boa, assim, não dá pra gente cravar que ele vai vir para o Flamengo ou que ele vai ficar no Internacional. É uma negociação, com passo de espera, ter paciência. Enquanto isso, o Flamengo está aí avançando por Danilo, que é para a mesma posição para a zaga do Flamengo. Sobre o Lohan, galera, uma atualização. O Lohan já aceitou a proposta do CSKA, quer ir para o CSKA. O Flamengo topa fazer negócio.
os empresários querem fazer negócio, o CSKA quer fazer negócio, todo mundo quer. Mas o Flamengo só topa vender pelo valor de 8 milhões de euros por 80% se o valor for à vista ou, no máximo, acabando de pagar em 6 meses. Então, tá nesse compasso também aí de espera, o Lohan quer ir. E, assim, uma bola que eu gostaria de levantar, muita gente fala assim, o jogador ele caiu de rendimento, isso é normal para um garoto de 18 anos, uma joia. Gente, é óbvio que é normal você oscilar o desempenho. O que a gente precisa saber é por que esse desempenho caiu. Qual foi o motivo? Não foi apenas queda de rendimento no campo. Entende? Pelo que as pessoas andam me relatando. Tem também, entre aspas, a falta de tesão do jogador nos tempos de Tite. Pelo menos isso foi me relatado no ano passado. E, coincidência ou não, o Tite não utilizou o Lohan e o Felipe Luiz não quer utilizar o Lohan. É coincidência isso? É óbvio que não. Então precisa botar na ponta do lápis ou na balança, como vocês preferirem, o que é melhor, garantir esse dinheiro agora ou correr o risco de o jogador se desvalorizar cada vez mais com o passar do tempo? Porque ele não vai ser utilizado. Como que ele vai se valorizar se ele não será utilizado? Mas o Felipe Luiz deveria utilizá-lo. Gente, quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para chegar para um treinador e falar, não, você tem que usar o Lohan, ou você tem que usar, sei lá, pensa aí, o Carlinhos. Ninguém pode fazer isso. Se o treinador entende que o jogador não se encaixa no seu estilo de jogo ou não merece estar ali no dia a dia, isso é com o treinador. É com o treinador. E ninguém, nem a diretoria, pode chegar no Felipe Luiz e falar assim, você tem que escalar esse jogador. Isso não existe, gente. Em lugar nenhum. Se isso existe em algum time, está errado. Não tem que acontecer no Flamengo. O José Boto não tem que chegar lá na mesa do Felipe Luiz e falar, escala o Lohan. Eu estou mandando você escalar o Lohan. Isso não existe. Isso é errado, gente. Não faz o menor sentido. Então, bota na balança aí. Vocês preferem vender o Lohan agora por essa quantia ou preferem correr o risco do jogador se desvalorizar cada vez mais? Quero a opinião de vocês. Tamo junto. O Flamengo é o clube mais rico fora da Europa. Aí você vai dizer assim, com certeza, porra, mas os clubes da Arábia Saudita. Esse levantamento da Deloitte leva em consideração as receitas dos clubes através de patrocínios, bilheteria, ações de marketing, todas as receitas recorrentes. Não consta venda de jogador nisso aí. Nesse número divulgado hoje, não consta venda de jogador. E mesmo assim, o Flamengo consegue estar ali entre os 30 mais ricos do mundo. Imaginem vocês onde pode chegar. Porque o Maracanã, ele é administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Mas o Maracanã não é da dupla Fla-Flu. O Maracanã, uma parte do que se tem ali de ganho, vai para o Estado. No caso do Flamengo ter o seu estádio, não. O Flamengo receberá toda a receita. Então, eu lamento informar para quem está torcendo para que o Flamengo não tenha o seu estádio, porque não é Flamengo e não acha a ideia legal do Flamengo ter o seu estádio, eu lamento informar que você teve uma alegria passageira e que você não está ligado na situação. O Flamengo terá o seu estádio. Agora, talvez não seja no prazo estabelecido antes. E para você que é rubro-negro, que está aí pessimista, não querem construir o estádio, não vai construir o estádio, existe um compromisso, existe uma obrigação e o Flamengo construirá o seu estádio. Não se sabe se vai construir em 4 anos, pode construir em 5, 6, 7, mas vai construir o seu estádio. E o mais importante, isso é algo que tem que ser realçado num futebol que a gente vê todos os dias, ações irresponsáveis. Clubes que não pagam, clubes que não têm condição de comprar e compram, clubes que estão super endividados. Por quê? Porque foram irresponsáveis. O Flamengo não é à toa que ele está hoje bilionário e entre os 30 mais ricos do mundo.
O que saiu na imprensa? O Flamengo está com o caixa baixo para fazer contratações. Se o Flamengo fosse irresponsável, ele poderia tentar trazer um grande nome. Estamos com caixa baixo, mas vamos comprar. Nós temos 3, vamos comprar um cara de 15. E aí a gente empurra para frente. Essa é a receita que a maioria usa e que está quebrada. O Flamengo fez o quê? Olha, vamos contratar um jogador dentro da nossa realidade hoje, do nosso caixa. Quem é? Juninho do Carabag. Quanto custa? Temos o dinheiro? Temos. Vamos lá comprar. Vai trazer o Danilo. Pô, Danilo, como é que é a situação do Danilo aí? Pô, o Danilo é final de contrato. Ele está saindo lá da Juventus, não vamos ter que investir na aquisição dos direitos, vamos ter que investir na folha salarial, no quanto ele vai receber. Pô, mas nós perdemos o Davi Luiz, o Gabigol, o Fabrício Bruno. Só aí, no Davi Luiz, no Fabrício Bruno e no Gabigol, o Flamengo tem uma economia na sua folha salarial de 5 milhões de reais. Aí o que faz? Danilo, vem cá, estamos te oferecendo isso dentro da nossa realidade, topa. Parece que o Danilo está topando e vem para o Flamengo. Jorginho, que é uma negociação difícil. Outra coisa que tem que ser exaltada, o jogador pediu 2 milhões e 300 mil por mês. E aí o Flamengo virou para ele e falou, meu amigo, o que a gente tem é isso aqui, 1 milhão e 800 mil por mês. Esse é o nosso limite. É assim que nós trabalhamos. É por essas e por outras que o Flamengo está na situação que está hoje. Porque a partir de 2013, hoje teve uma nota lá do Conselho de Beneméritos e tal, o pessoal ficou bravo com a série do Sport TV, a reinvenção do Flamengo, mas isso é um fato incontestável. A partir de 2013, o Flamengo passou a ser administrado com responsabilidade fiscal. Não é um clube, qualquer um, não existe mágica para você sair de uma dívida de 750 milhões de reais e ter um faturamento de 180 milhões, enforcado, quase falindo, e virar, 12 anos depois, um dos 30 clubes mais ricos do mundo. Não existe milagre. Existe trabalho, existe administração e existe competência. E olha que o Flamengo no futebol jogou muito dinheiro fora, hein? Com multa de treinador, com contratações de jogadores com valores altíssimos, e mesmo assim estava tão bem financeiramente que isso não atrapalhou, né, em nada a situação do Flamengo. E agora essa gestão está mostrando ser ainda mais austera, mais responsável com o dinheiro. Isso é algo que tem que ser enaltecido, minha gente. E ninguém fala isso, pô. O Flamengo podia dar para o Jorginho. Quanto é que você quer ganhar, Jorginho? Quero ganhar 2 milhões e 300 mil. Pô, legal. Vou te oferecer 5 milhões. Podia. Já fizeram isso. Aí ele vinha, já estava aí. Não. 1 milhão e 800. É o que nós temos aqui. É um grande salário para o padrão sul-americano. Danilo, temos esse salário aqui para você e tal. Esse aqui é o nosso teto, daqui nós vamos passar. Isso tem que ser comemorado, porque isso é raro no futebol. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de vídeo aqui no canal, falando um pouquinho aí, né, sobre o Flamengo, que vai enfrentar aí o Volta Redonda sábado, né? Temos aqui a lista relacionada, né, para esse jogo, os jogadores que vão estar disponíveis, e pode ter a estreia de Juninho. Os relacionados para esse jogo: Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Arrascaeta, Dela Cruz, Eric, Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gesso, João Vitor, Juninho pode fazer sua estreia, Léo Ortiz, Léo Lanete, Léo Pereira volta, né? Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo, Plata, Rossi e Wesley, né?
vimos aí dois jogadores que não estão nessa lista, que é o caso de Luiz Araújo, Cebolinha, né? Que eles estavam nas últimas listas aí, mas dessa vez tá de fora. Provavelmente não estão 100% recuperados e não vão poder atuar nesses jogos, né? Talvez aí só nos clássicos aí contra o Botafogo, na Supercopa e por assim em diante. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.